Antes de elevarmos a nossa voz em oração, quero que você respire fundo e permita que o seu coração se aquiete. Muitas vezes nos apressamos para falar com Deus sem antes parar para ouvir a sua voz. Mas hoje vamos começar diferente. Primeiro, vamos nos lembrar do que Ele já disse e depois responderemos em oração. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo. Ela é viva, é atual, é o sopro do próprio Deus registrado para nos guiar. Cada versículo carrega verdades eternas que atravessam gerações. Quando abrimos a Bíblia, não estamos diante de letras mortas, mas diante de um testemunho vivo do caráter de Deus, do seu amor e do seu plano para a humanidade. Ela nos leva ao princípio de tudo, a criação, quando Deus falou e a luz surgiu, quando Ele moldou a terra com suas mãos e formou o ser humano à sua imagem e semelhança. É nas páginas da Escritura que entendemos como o pecado entrou no mundo, mas também descobrimos que isso foi apenas o início da história, pois desde o princípio Deus já planejava a redenção. E ao longo da Bíblia, vemos o fio de seu amor sendo costurado na história da humanidade. A Bíblia revela o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Mostra que a cruz não foi um fim trágico, mas o ponto de virada vitorioso da eternidade. Ensina que Jesus não permaneceu no túmulo, mas ressuscitou. E por causa dessa vitória, nós também temos esperança de ressurgir com Ele para uma nova vida. Além das grandes promessas de salvação e eternidade, a palavra de Deus também nos ensina como viver neste mundo. A lei entregue a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, não são apenas regras frias, mas um reflexo da santidade do Senhor e do desejo de que seu povo viva de maneira justa, honesta e em comunhão com Ele. E ao folhearmos a Bíblia, encontramos homens e mulheres imperfeitos, mas que foram usados de forma extraordinária pelo Senhor. Moisés, que duvidou de si mesmo, mas foi levantado para libertar uma nação. Noé, que construiu uma arca em obediência mesmo quando foi ridicularizado. Jonas, que tentou fugir de sua missão, mas ainda assim foi instrumento de arrependimento para uma cidade inteira. Elias, que clamou fogo do céu, mas também enfrentou o peso da solidão. Ester, que se levantou no tempo certo para salvar o seu povo. Por que lemos sobre essas vidas? Porque nelas vemos reflexos de nós mesmos, suas falhas, suas lutas, suas vitórias e a fidelidade de Deus que os sustentou em cada passo. Elas nos lembram que Deus pode usar qualquer um, inclusive eu e você, para realizar coisas grandes e eternas. Se você também crê que a palavra de Deus é viva e que Ele pode usar a sua vida, escreva glória a Deus nos comentários. Mas a Bíblia não é apenas um registro de vitórias e milagres. Ela também nos mostra o que acontece quando o ser humano se afasta de Deus. Desde o início, encontramos relatos de desobediência, rebelião e queda. Não para nos condenar, mas para nos alertar. O pecado sempre traz consequências, e todo caminho longe do Senhor leva ao vazio. O povo de Israel tantas vezes experimentou a disciplina de Deus por causa de sua infidelidade. Porém, em meio a essas páginas, também encontramos uma mensagem que ecoa de Gênesis a Apocalipse. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos fracassos. Ele corrige, mas também restaura. Ele chama de volta os que se perdem. Ele nunca deixa de estender sua mão para reerguer aqueles que se arrependem. E no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, somos levados a uma visão poderosa e profética. A volta gloriosa de Jesus Cristo. Ali, somos lembrados de que este mundo não é o nosso lar definitivo. Haverá um juízo, um novo céu e uma nova terra. Toda lágrima será enxugada e o mal não terá mais espaço. A história não caminha ao acaso. Ela tem um destino certo, a vitória final do Cordeiro. Essa promessa nos enche de esperança. Mesmo em meio às lutas, dores e incertezas, sabemos que Jesus voltará.
E quando ele vier, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas, enquanto esse dia não chega, Jesus nos deixou ensinamentos que moldam a maneira como devemos viver aqui e agora. Muitos gostam de ouvir sobre Davi enfrentando Golias, sobre Daniel na cova dos leões ou sobre a transformação de Saulo em Paulo. Mas existe um ensino específico de Jesus que muitas vezes passa despercebido e que deveria ser um espelho diário para todos nós: as bem-aventuranças. Elas estão registradas em Mateus 5:3-12, no famoso Sermão da Montanha. Ali, Jesus não apenas ensinou, mas revelou um estilo de vida radicalmente diferente do que o mundo valoriza. É um retrato do caráter cristão, uma lista que não deve nos condenar, mas nos transformar. Se você espera com fé a volta de Jesus e confia que Ele está preparando um novo céu e uma nova terra, escreva Maranata, vem Senhor Jesus nos comentários. Jesus começou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é ser fraco ou derrotado, mas reconhecer a nossa total dependência de Deus. É entender que, sem a graça dele, nada temos a oferecer. É o oposto do orgulho e da autossuficiência. Quem vive assim encontra a verdadeira riqueza, o reino dos céus. Pergunte-se, você tem vivido com essa humildade espiritual? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui Jesus fala não apenas do luto natural, mas de uma tristeza santa, o pesar pelo pecado, pela injustiça e pela maldade do mundo. O coração, que se entristece pelo que entristece a Deus, encontra consolo em sua presença. Você tem chorado diante de Deus pelo que está errado em sua vida e na sociedade? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso não é ser passivo, mas ter força sob controle. É a firmeza que não precisa gritar, a segurança que não precisa humilhar. Num mundo que valoriza a imposição, Jesus exalta a mansidão como herança eterna. Você tem andado em mansidão ou em disputa constante para provar o seu valor? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome e a sede revelam necessidade vital. Assim deve ser o nosso desejo pela presença de Deus e por sua vontade. Quem busca a justiça do Senhor acima de tudo será saciado com plenitude verdadeira. A sua vida tem fome de quê? Das coisas de Deus ou apenas dos prazeres passageiros do mundo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é amor em ação, é perdoar mesmo quando dói, é escolher a compaixão em vez da vingança. Quem exerce misericórdia experimenta ainda mais da misericórdia de Deus. Você tem liberado perdão e compaixão ou ainda guarda rancores no coração? Se alguma dessas bem-aventuranças falou com você hoje, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza que Jesus ensina não é apenas exterior, mas interior. É ter intenções verdadeiras, sem máscaras, sem duplicidade. É permitir que o coração seja livre da inveja, da mentira e da corrupção. Quem cultiva um coração limpo terá o maior privilégio de todos: contemplar a presença de Deus. Pergunte a si mesmo: o que há dentro de você que ainda precisa ser purificado pelo Senhor? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador não é aquele que simplesmente evita conflitos, mas quem constrói pontes de reconciliação. Ele não alimenta fofocas, não promove divisões, mas busca restaurar relacionamentos. Ser pacificador é revelar o caráter do próprio Cristo, o príncipe da paz. Você tem sido um agente de união ou de divisão? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Seguir a Cristo muitas vezes tem um custo. Nem sempre a verdade será bem aceita e viver de forma reta pode gerar rejeição. Mas Jesus declara felizes aqueles que permanecem firmes mesmo em meio à perseguição, porque a recompensa deles é eterna. Você estaria disposto a perder aplausos humanos para permanecer fiel ao Senhor? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui, Jesus torna pessoal. Quando somos caluniados, rejeitados ou incompreendidos por causa da fé, Ele nos chama de abençoados. Não porque o sofrimento em si seja bom, mas porque nesse momento nos identificamos com os profetas, com os apóstolos e com o próprio Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O sofrimento por amor a Cristo nunca é em vão. A recompensa não está limitada a esta vida, mas nos espera na eternidade. Essa alegria é a certeza de que não caminhamos sozinhos, de que o Senhor vê cada lágrima e valoriza cada passo de obediência. Essas palavras de Jesus desafiam completamente os valores do mundo. Enquanto a sociedade exalta o orgulho, ele exalta a humildade. Enquanto o mundo celebra a vingança, ele aponta para a misericórdia. Enquanto o mundo vive pela aparência, ele olha para a pureza do coração. Se você deseja viver de acordo com os valores do reino e não do mundo, declare nos comentários: quero viver como Jesus ensinou. Agora que refletimos sobre a palavra, é tempo de transformar essas verdades em oração. Não apenas repetir palavras, mas abrir o coração diante de Deus com sinceridade. Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra é viva e penetra fundo em minha alma. Ela não apenas informa, mas transforma. Hoje eu reconheço que preciso de ti em cada área da minha vida. Eu não quero viver na força do meu braço, mas na dependência do teu Espírito Santo. Dá-me um coração pobre em espírito, humilde e sensível à tua voz. Que eu nunca me encha de orgulho, mas viva consciente de que tudo o que sou e tenho vem de ti. Senhor, ensina-me a chorar pelo pecado, não apenas pelos erros dos outros, mas pelos meus. Não permitas que o meu coração se torne insensível diante do que te entristece. Que o meu lamento seja transformado em arrependimento genuíno e em esperança no teu perdão. Faz-me andar em mansidão, sem precisar provar nada para ninguém, mas confiando que tu és a minha justiça. Dá-me fome e sede de ti, mais do que de qualquer sucesso terreno. Que a tua presença seja o meu maior prazer. Pai, torna-me uma pessoa misericordiosa, pronta a perdoar, mesmo quando fui ferido. Purifica as minhas intenções, limpa os meus pensamentos e torna o meu coração íntegro diante de ti. Que eu seja um pacificador em minha casa, na minha família, no meu trabalho, e que as pessoas vejam em mim o reflexo da tua paz. Senhor, fortalece-me para enfrentar as rejeições e perseguições por causa do teu nome. Que eu não me envergonhe do Evangelho, mas permaneça firme mesmo quando for incompreendido. Dá-me ousadia sem perder a doçura, firmeza sem perder o amor. Pai amado, eu sei que não consigo viver essas bem-aventuranças sozinho. Por isso eu me rendo ao teu Espírito Santo. Molda-me, transforma-me e faz de mim um verdadeiro discípulo de Cristo. Que a cada dia eu reflita menos de mim e mais de ti. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu amor. Que a minha família perceba a tua luz em mim. Que até os desconhecidos sintam a tua presença através das minhas atitudes. Usa-me como instrumento para que outros também conheçam a tua graça. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando falho, tu não desistes de mim. Obrigado porque tu me levantas, me curas e me conduzes a um caminho de esperança. Eu me rendo outra vez aos teus braços e declaro que a minha vida pertence somente a ti.
Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu oro. Amém. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos. E deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.